inicia-se o desenvolvimento da estágio mental. Estágio sensório-motor. Inicia-se logo após o nascimento. Algumas das principais aquisições do período sensório-motor compreende e destaca-se. Para o organismo, a construção do eu. Inicialmente, o neonato não distingue o mundo dele. Da nascença aos derradeiros momentos, o humano está exposto às esferas das transmissões culturais. E os rebentos dos mamíferos se comportam ao olhar menos complexo, o espectro biológico das relações sociais de dependência. A relação de dependência entre os genitores e o nasciturno é de dependência e por um tempo relativamente longo. O êxito da espécie interessa a sobrevivência do nevo. Admite-se, de um modo geral, que quanto mais afetivas as relações, melhor torna-se a capacidade adaptativa na relação com seus protetores, como um vínculo de cuidado, grupo e apego. E suspeito que isso seja uma relação de duas vias. O recém-nascido, as funções mentais se mostram, acontecem em torno do próprio corpo, exercitando reflexos que já está aparelhado. O seu universo está limitado ao entorno próximo ao corpo, os movimentos de sucção, movimentos oculares e apreensão. Mas com o tempo e o progresso e o desenvolvimento, a criança diferencia o mundo externo do seu próprio. A criança percebe coisas ou partes próximas de todo, experimenta emoções diversas, dando conformação às bases dos autoconceitos, sendo estas bases para a elaboração de algumas organizações motoras, perspectivas afetivas, cognitivas e sociais e o desenvolvimento de algumas habilidades. As principais características da habilidade são a exploração manual, visual do ambiente, a experiência obtida com as ações, a imitação, a inteligência prática através das ações. As ações como agarrar, sugar, deixar cair, bater, chutar e atirar. As ações ocorrem antes do pensamento. Centralizações das próprias ações do corpo, noções de permanência do objeto. Observa-se alguns subestágios, uso reflexo nos primeiros meses de vida, nossa disseminação e acomodação. As representações circulares primárias de 1 a 4 meses. Esses eventos chamados de primário porque envolvem a corporeidade do bebê, repetindo atividades costumeiras já aprendidas, habituais aos primeiros. Coordenação a partir do 3º mês, agarra-se, as mãos, os olhos já são coordenados. Orienta-se em direção ao som, produz alguns sons, imita alguns sons próprios, também os seus. Inclina-se em direção ao objeto. As relações circulares secundárias, dos 4 aos 8 meses, a criança já age sobre os objetos. Seu desenvolvimento progride, mas seu aprendizado está voltado ao próprio corpo. E age com objetos apropriadamente para manipular o bebê. A boca é a maneira que percebe as coisas. A coordenação dos esquemas secundários, dos 8 aos 12 meses. Aparece coordenações de esquemas secundários, aplicação em diferentes situações novas. Começa a encontrar meios de cumprir sua vontade, buscando resultados com o outro externo. Aparece o movimento tetrápode. As reações circulares terciárias, dos 12 aos 18 meses mais ou menos. A criança comunica, faz conhecer sua vontade, emite sons e ritmos, começa a experimentar. Descobre novos meios de experimentação e começa a investigar e repete os resultados interessantes. As combinações mentais, mais de 18 meses. Usa novos meios de combinações mentais e inventa. Acha meios adequados para resolver alguns problemas através de combinações mentais. Aparecem as representações simbólicas mais ou menos nesse período junto aos esquemas. O estágio pré-operatório, cerca de 2 a 7 anos. Esse período é a preparação para a organização da criança através dos processos. Se prepara para o aparecimento das operações concretas. Ela usa a mente, elabora pensamentos, distingue os processos de assimilação e acomodação. Neste estágio, ela é capaz de representar as vivências e sua realidade.
articula esquemas para formar e reestruturar-se, mostra-se nesse período importante a aquisição da função simbólica de ser de 24 a 52 meses. É possível o faz de conta, o jogo simbólico. O jogo, antes de tudo, é assimilação funcional e reprodutora por fazer funcionar, dominar atividades, por sentir-se podendo extrair algo delas, coisas. No período de 2 anos, a criança faz riscos de maneira que consegue. Já aos 3 anos, ela faz riscos horizontais, verticais, espirais, ela atribui significados aos desenhos. Aos 4 anos, mais ou menos, com a atividade, ela consegue mostrar sua realidade em seus desenhos. A linguagem é ainda egocêntrica, mas é manifesta. E aparece por monólogos, com objetivos nos grupos, as crianças falando ao mesmo tempo, sós e todas. Os pensamentos, as imagens têm dificuldade no seu dinamismo. São um tanto estáticas. Pensamento intuitivo. Regula os julgamentos por meio de regulações intuitivas. E esses pensamentos não se mostram reversíveis. Não diferencia entre transformações reais e aparentes. A regulação simples inicia-se mais ou menos dos 5 aos 7 anos. A marca desse período, o pensamento pré-conceitual, mágico, animismo, realismo, o finalismo, a consensualidade, o artificialismo. O realismo articulado aparece dos 7 aos 8 anos. Aqui aprende de forma rápida e flexível, com os pensamentos simbólicos, consegue partilhar socialmente das aprendizagens, o estágio operatório concreto. Unidade das regras admite-se durante a mesma partida o controle mútuo. O termo ganhar assume sentido coletivo e bem-sucedido numa competição com regras. A criança torna-se suscetível, no começo, à reflexão, ao invés de condutas impulsivas, pensa antes de agir. A criança começa a se liberar do seu egocentrismo social e intelectual. O comportamento coletivo das crianças constata-se notáveis mudanças nos jogos. Por exemplo, unidades de regras admitidas entre as mesmas partidas e o controle mútuo. O termo ganhar assume sentido coletivo, bem-sucedido numa competição com regras. A afetividade ganha contornos envolventes, ao mesmo tempo produz uma moral de cooperação, autonomia pessoal, em oposição à moral intuitiva e heteronômica característica das crianças menores. O que era pensamento indutivo dá lugar à reversibilidade. As operações simples mostram-se estas com 9 a 10 anos. Por associação, as operações empíricas estruturadas por encadeamento simples. As operações complexas, note seu aparecimento por volta dos 11 anos, dura até os 12 anos, período em que as operações complexas mudam as estruturas pré-existentes, encadeando pensamentos múltiplos. Os estágios de operações formais iniciam-se dos 13 aos 14 anos. E as operações, ações interiorizadas ou interiorizáveis tornam-se reversível. Na adolescência, as operações e ações interiorizadas e interiorizáveis tornam-se reversíveis na sua totalidade. Exteriormente, as ações coordenadas entre si, afetivas ou mentalmente, enquanto para a consciência as relações se implicam umas às outras, transformam as estruturas em outras para construir um sistema. O período de equilíbrio suscetível de sistemas, de ações, de noções de curso e de seu desenvolvimento. Desencadeadas por essas noções tomadas de consciência não é difícil. Existem, no entanto, compensações, casos em que ela é oposta por um mecanismo inibidor que poderíamos comparar ao recalque. E o recalque é uma coisa do meu interesse particular. Obrigado, colegas, professor. Logo após o nascimento. Algumas das principais aquisições do período sensório-motor compreende e destaca-se. Para o organismo, a construção do eu. Inicialmente, o neonato não distingue o mundo dele. Da nascença
Aos derradeiros momentos, o humano está exposto às esferas das transmissões culturais. E os rebentos dos mamíferos se comportam ao olhar menos complexo, o espectro biológico das relações sociais de dependência. A relação de dependência entre os genitores e o nasciturno é de dependência e por um tempo relativamente longo. O êxito da espécie interessa a sobrevivência do nevo. Admite, de um modo geral, que quanto mais afetivas as relações, melhor torna-se a capacidade adaptativa na relação com seus protetores, como um vínculo de cuidado, grupo e apego. E suspeito que isso seja uma relação de duas vias. O recém-nascido, as funções mentais se mostram, acontecem em torno do próprio corpo, exercitando reflexos que já está aparelhado. Seu universo está limitado ao entorno próximo ao corpo, os movimentos de sucção, movimentos oculares e apreensão. Mas com o tempo e o progresso e o desenvolvimento, a criança diferencia o mundo externo do seu próprio. A criança percebe coisas ou partes próximas de todo experimento em dimensões diversas, dando conformação às bases dos autoconceitos, sendo estas bases para a elaboração de algumas organizações motoras, perspectivas afetivas, cognitivas e sociais e o desenvolvimento de algumas habilidades. As principais características do olhar são a exploração manual, visual do ambiente, a experiência obtida com as ações, a imitação, a inteligência prática através das ações. As ações como agarrar, sugar, deixar cair, bater, chutar e atirar. As ações ocorrem antes do pensamento. Centralizações das próprias ações do corpo, noções de permanência do objeto. Observa-se alguns subestágios, uso reflexo nos primeiros meses de vida, nossa semeação e acomodação. As representações circulares primárias de 1 a 4 meses. Esses eventos chamados de primário porque envolvem a corporeidade do bebê, repetindo atividades costumeiras já aprendidas, habituais aos primeiros. Coordenação a partir do 3º mês, agarra-se, as mãos, os olhos já são coordenados. Orienta-se em direção ao som, produz alguns sons, imita alguns sons próprios, também os seus. Inclina-se em direção ao objeto. As relações circulares secundárias, dos 4 aos 8 meses, a criança já age sobre os objetos. Seu desenvolvimento progride, mas seu aprendizado está voltado ao próprio corpo. E age com objetos apropriadamente para manipular o bebê. A boca é a maneira que percebe as coisas. A coordenação dos esquemas secundários, dos 8 aos 12 meses. Aparece coordenações de esquemas secundários, aplicação em diferentes situações novas. Começa a encontrar meios de cumprir sua vontade, buscando resultados com o outro externo. Aparece o movimento tetrápode. As reações circulares terciárias, dos 12 aos 18 meses mais ou menos. A criança comunica, faz conhecer sua vontade, emite sons e ritmos, começa a experimentar, descobre novos meios de experimentação e começa a investigar e repete os resultados interessantes. As combinações mentais, mais de 18 meses. Usa novos meios de combinações mentais e inventa. Acha meios adequados para resolver alguns problemas através de combinações mentais. Aparecem as representações simbólicas mais ou menos nesse período junto aos esquemas. O estágio pré-operatório, cerca de 2 a 7 anos. Esse período é a preparação para a organização da criança através dos processos. Se prepara para o aparecimento das operações concretas. Ela usa a mente, elabora pensamentos, distingue os processos de assimilação e acomodação. Neste estágio, ela é capaz de representar as vivências e sua realidade. Articula esquemas para formar, reestruturar-se, mostra-se nesse período importante a aquisição da função simbólica de ser de 24 a 52 meses. É possível o faz de conta, o jogo simbólico. O jogo, antes de tudo, é assimilação funcional e reprodutora por fazer funcionar, dominar atividades, por sentir-se podendo extrair algo delas, coisas.
No período de 2 anos, a criança faz riscos de maneira que consegue. Já aos 3 anos, ela faz riscos horizontais, verticais, espirais, ela atribui significados aos desenhos. Aos 4 anos, mais ou menos, com a criatividade, ela consegue mostrar sua realidade em seus desenhos. A linguagem é egocêntrica, mas é manifesta. E aparece por monólogos com objetivos nos grupos, as crianças falando ao mesmo tempo, sós e todas. Os pensamentos, as imagens têm dificuldade no seu dinamismo. São um tanto estáticas. Pensamento intuitivo. Regula os julgamentos por meio de regulações intuitivas. E esses pensamentos não se mostram reversíveis. Não diferencia entre transformações reais e aparentes. A regulação simples inicia-se mais ou menos dos 5 aos 7 anos. A marca desse período, o pensamento pré-conceitual, mágico, animismo, realismo, o finalismo, a consensualidade, o artificialismo. O realismo articulado aparece dos 7 aos 8 anos. Aqui aprende de forma rápida e flexível, com os pensamentos simbólicos, consegue partilhar socialmente das aprendizagens, o estágio operatório concreto. Unidade das regras admite-se durante a mesma partida o controle mútuo. O termo ganhar assume sentido coletivo e bem-sucedido numa competição com regras. A criança torna-se suscetível, no começo, à reflexão, ao invés de condutas impulsivas, pensa antes de agir. A criança começa a se liberar do seu egocentrismo social e intelectual. O comportamento coletivo das crianças constata-se notáveis mudanças nos jogos. Por exemplo, unidades de regras admitidas entre as mesmas partidas e o controle mútuo. O termo ganhar assume sentido coletivo, bem-sucedido numa competição com regras. A afetividade ganha contornos envolventes, ao mesmo tempo produz uma moral de cooperação, autonomia pessoal, em oposição à moral intuitiva e heteronômica característica das crianças menores. O que era pensamento indutivo dá lugar à reversibilidade. As operações simples mostram-se estas com 9 a 10 anos. Por associação, as operações empíricas estruturadas por encadeamento simples. As operações complexas, note-se o aparecimento por volta dos 11 anos, dura até os 12 anos, período em que as operações complexas mudam as estruturas pré-existentes, encadeando pensamentos múltiplos. Os estágios de operações formais iniciam-se dos 13 aos 14 anos. E as operações, ações interiorizadas ou interiorizáveis tornam-se reversíveis. Na adolescência, as operações e ações interiorizadas e interiorizáveis tornam-se reversíveis na sua totalidade. Exteriormente, as ações coordenadas entre si, afetivas ou mentalmente. Enquanto para a consciência as relações se implicam umas às outras, transformam as estruturas em outras para construir um sistema. O período de equilíbrio suscetível de sistemas e ações, de noções de curso de seu desenvolvimento. Desencadeadas por essas noções tomadas de consciência, não é difícil. Existem, no entanto, compensações, casos em que ela é oposta por um mecanismo inibidor que poderíamos comparar ao recalque. E o recalque é uma coisa do meu interesse particular. Obrigado, colegas, professor.